Jonas Malheiro Savimbi nasceu em Munhango, na província do Bié, Angola, no dia 3 de agosto de 1934, filho de Helena Mbundo Savimbi e Lode Savimbi. O pai de Savimbi era chefe da estação ferroviária e pastor da igreja protestante. As missões católicas locais em Angola, então ocupada por portugueses, estavam frequentemente em conflito com Lode Savimbi por causa da eficácia da sua evangelização, ou seja, o pai de Savimbi já falava e pregava sobre Angola independente. Desde que Savimbi era criança, o seu pai dizia que ele devia lutar se quisesse ser independente. Mas naquela altura, Lode Savimbi pensava que os negros americanos viriam lutar contra os portugueses para libertar os angolanos. Mas depois dos eventos de 1945, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, ele disse: não, você próprio, Jonas Savimbi, tem de fazer isso, por isso vai para a escola. Lode Savimbi morreu em 1973 na cadeia enquanto Jonas Savimbi estava escondido nas matas com sua mãe. Jonas Savimbi is me. My father was not only a railway man, he was a Protestant minister. And from my early days, he told me that we should fight to be independent. At first, he thought that the black Americans will come to deliver us from Portuguese bondage. But in 1945, he said, no, you have to do it yourself. Go to school. I fought. In 1973, my father died in jail under Portuguese colonial rule. I am in the bush with my mother, who is 86, and she's still with me. He believes in what I'm doing. Thank you. I am open to your questions. Jonas Savimbi passou a sua juventude em Chileso, no Bié, onde frequentou o ensino primário e parte do ensino secundário na escola IECA. Como naquele tempo os diplomas das escolas protestantes não eram reconhecidos, repetiu parte secundária no Ambo, numa escola católica. Em 1958, aos 24 anos, recebeu uma bolsa para estudar medicina em Portugal. Ganhou uma bolsa na Igreja Protestante para frequentar medicina na Universidade de Lisboa. Foi em Portugal onde iniciou o seu envolvimento na política anticolonial. Tornou-se associado dos estudantes de Angola e outras colônias portuguesas que se preparavam para a resistência anticolonial e mantinham contatos em clandestinidade com o Partido Comunista Português. Em Portugal, Savimbi conheceu Agostinho Neto, então estudante de medicina. A Polícia Secreta Portuguesa, PIDE, deteve Savimbi e seus colegas pelo menos 3 vezes. No início dos anos 60, Savimbi procurou entrar no MPLA, juntou-se a junta MPLA, mas não foi aceito pelo MPLA. Em agosto de 1960, ele conheceu Oldemir Roberto, que já era estrela em ascensão. Roberto foi membro fundador da UPA, União das Populações de Angola, e já era conhecido pelos seus esforços para promover a independência de Angola nas Nações Unidas. Oldemir Roberto tentou recrutar Savimbi, que pareceu estar indeciso a se comprometer com a causa da independência de Angola naquela altura da sua vida. Por esta altura, algures entre Leopoldville, no Congo, e o norte de Angola, a UPA está a iniciar a preparação da revolta, que viria a lançar poucos meses depois. A Conferência dos Povos Africanos, realizada em Tunis em janeiro de 1960, sob os auspícios do presidente do país, Bourguiba, viria a revelar-se fundamental para os desígnios de Oldemir Roberto. Chegamos, o Bourguiba nos cumprimenta, aperta a mão, e disse: mas vocês vieram de onde? Nós somos de Angola. Angola? Português? Eu disse: é preciso uma guerra, uma luta armada, assim taxativamente. É preciso uma guerra com os portugueses, não vão dar a independência. É preciso força.
Bourguiba e a Conferência ficarão ligados ao início da luta armada pela independência de Angola. A UPA receberá efetivo apoio do presidente da Tunísia desde a preparação da revolta. Eu pedi-lhe armas. Você é muito jovem? Eu disse, não sou só, tenho alguns velhos comigo. Sob pressão crescente da polícia secreta portuguesa, a PIDE, Savimbi deixou Portugal e foi para a Suíça com a ajuda de comunistas portugueses, franceses e outros simpatizantes. No entanto, Savimbi tomou a decisão de abandonar o estudo da medicina por considerar a libertação dos angolanos do jugo do colonialismo português a prioridade mais importante do seu país. Ele então se transferiu para a Universidade de Lausanne para estudar Ciências Políticas e Direito. No final de setembro de 1960, Savimbi foi convidado a fazer um discurso em Kampala, Uganda. Nesta reunião, ele conheceu Tom Mboya, que o levou ao Quênia para ver Jomo Kenyatta. Ambos o incentivaram a entrar para a UPA. Ele disse aos entrevistadores franceses que foi convencido por Kenyatta e imediatamente escreveu uma carta a Roberto, colocando-se ao seu serviço, que foi levado pessoalmente a Nova York por Mboya. Ao retornar à Suíça, Roberto telefonou para ele. Eles se conheceram em Leopoldville, Kinshasa, em dezembro de 1960 e partiram imediatamente para a América. Savimbi foi admitido na UPA em 1961. Olden Roberto e a UPA queriam uma organização estudantil afiliada a seu partido. Em dezembro de 1961, Roberto prescindiu uma reunião em Camp Green Lane, perto da Filadélfia, Pensilvânia. Savimbi esteve presente neste encontro e tornou-se um dos vários organizadores que criaram a UNEA, União Nacional dos Estudantes Angolanos, em março de 1962, em Lucerna, Suíça. Savimbi foi eleito secretário-geral. Savimbi participou das atividades da UPA enquanto continuava seus estudos na Suíça. Ele viajou muito em nome da organização. Na Jugoslávia, na primeira cúpula do movimento não aliado, em setembro de 1961, com Roberto em Nova York para a reunião das Nações Unidas, mais tarde naquele outono. Em muito pouco tempo, passou a integrar o comitê executivo da UPA. Foi ele quem encorajou o PDA, Partido Democrático de Angola, a juntar-se à UPA, criando a FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola. E quando estes partidos formaram o GRAE, Governo Revolucionário de Angola no exílio, em 3 de abril de 1962, Savimbi tornou-se ministro das Relações Exteriores desta organização. Em 1964, abandonou a FNLA por causa do estilo de liderança de Olden Roberto, que, segundo Savimbi, estava segura e confortavelmente hospedada nas capitais dos países africanos, enquanto a população camponesa dentro de Angola e os guerreiros eram submetidos à repressão e às adversidades pelos colonialistas portugueses. No mesmo ano, em 1964, fundou a UNITA com Antônio da Costa Fernandes. Ele então tomou medidas para se preparar para entrar na luta dentro do país. Mas primeiro, Savimbi e alguns de seus associados mais próximos foram receber treinamento em guerrilha na República Popular da China. Nós tivemos uma conversa de 7 horas em Temeke. O Dr. Savimbi convenceu-me e eu decidi segui-lo. Na altura não havia UNITA. Segui o Dr. Savimbi porque tinha ideias claras da luta anticolonial. O camarada presidente Savimbi dizia-nos que vim para recrutar os jovens para irem para o curso político-militar. Nós andamos durante algum tempo lado a lado com a SWAPO. Não é novidade para ninguém. Mas consideramos a SWAPO como uma ponte, onde pudéssemos atravessar e irmos no além. No além
que nós esperávamos é fazermos a luta aqui no interior do nosso país contra o colonialismo português. Na altura a UNITA não existia, existia assim é a UPA, existia assim é o MPLA. Como é que nós poderíamos aparecer na sociedade sem nenhum partido? Ou sem nenhuma amizade que possa nos acomodar para atingirmos nosso objetivo? Tínhamos que passar pela ponte do lugar da SWAPO. Trabalhamos longamente com a SWAPO. No dia que chegamos no aeroporto de Dar es Salaam, para partirmos para a China, ao recebermos nossos documentos de movimento, é quando entendemos que não, afinal de contas, não vamos para Cuba. Estamos a caminho para a República Popular da China. E dizemos ao camarada presidente Savimbi que iremos te seguir até as últimas consequências, seja qual for a dificuldade. O meu regressa para Pequim, fica lá mais um mês e vem para nos despedir. E agora estou na Suíça para ir fazer exames. Quero concluir com o meu curso este ano e quero longar a Deus que vai me ajudar, porque vou aprovar. Vocês aqui também façam tudo para aprovar. Para amanhã encontrar em Dar es Salaam, outra vez o Lusaka, quando a qual vai apresentar o seu diploma e você vai apresentar o vosso certificado. Ao regressar a Angola, no dia 13 de março de 1966, a UNITA foi formada dentro de Angola, na aldeia de Mangai, província do Moçambique. Após um período de intensa mobilização política, deu início da luta armada pela UNITA com um ataque a um posto português em Cangamba, na província do Moçambique. O Dr. Savimbi liderou pessoalmente o primeiro ataque. Savimbi era um poliglota que falava fluentemente. I'd like to ask Dr. Savimbi, I remember you were saying English was your fourth best language. What are the other three? I speak Portuguese well, because the Portuguese is like it's not mother tongue, because I speak an African language first, and I speak Portuguese, then French, then English. I remember you're debating Randall Robinson in your fourth best language. I think that's remarkable. No, English is not even, I learned English with missionaries. I did not go to school. I did not attend any school for English. French I did, but English I learned it with the missionaries sometimes ago. Savimbi passou a maior parte dos próximos 8 anos dentro de Angola, liderando suas forças. A UNITA conquistou uma área libertada no leste de Angola, onde estabeleceu escolas primárias, cooperativas agrícolas, clínicas sob sua direção. Manteve pressão militar sobre o exército colonial português, atacando ferozmente os colonialistas portugueses. Após o 25 de abril, a UNITA foi o primeiro movimento a fazer negociações com Portugal. O Acordo de Avor foi assinado no dia 15 de janeiro de 1975 entre o governo português e os 3 principais movimentos de libertação de Angola, o MPLA, a UNITA e a FNLA, estabelecendo os parâmetros para a partilha do poder na antiga colônia. Independence was within reach if only the 3 movements could agree to sit around the same table and decide the destiny of their country. After months of mediation efforts, the 3 delegations flew to the Portuguese town of Alvor to negotiate terms of independence. To go to Alvor, everyone was afraid. What the Portuguese will do? Maybe we'll arrest somebody, we'll kill somebody. And when we arrived there, the leader, they don't want to eat, to touch anything to eat. They say, no, you are the young boys, you are the first to eat. When I will see one of the boys dying, I know that he's poisoned. Distrust was toward the Portuguese, and distrust also among ourselves. We went all of us to Penina Hotel. The first problem that occurred in Penina was the way the Portuguese put us. The ground floor was a place for the conference. The first floor
was UNITA. The second floor was FNLA. The third floor was MPLA. The last floor was the Portuguese. We didn't like this structure. People just thinking that there is a plotting. We think that during the night, maybe MPLA was negotiating with the Portuguese government. So many news were circulating, rumors. Hey, my friend, you are sleeping. Oh, that they are negotiating. You know, this is a very bad atmosphere. The FNLA and UNITA feared that their local opponent, the MPLA, would be favored by the new leftist Portuguese regime. But it soon became obvious that the Marxist captains simply wanted to end the bloody chapter of colonial wars. For a week, they sat around the negotiating table, hammering out Angola's transition to independence. We said, first of all, when are we going to be independent? And the date of November 11th was proposed by Bushionet. He said that 11th of November was the armistice day, and we should be independent on that day. Let's be frank. The Tree Liberation Movement participated for the struggle for independence. There is unanimity. But who will be the first president? There was not agreement. The Alvor Agreement vaguely outlined the transition, but the shaky deal did not provide a solid basis to overcome the years of mutual hatred. It needed no more than a spark to revive the fighting. The three leaders wanted to be heads of state before elections. They did not want to wait for November 11th. Each one brought its own army. Neste acordo foi estabelecido muitos acordos, dentre os quais destacamos. Primeiro, o Estado português obriga-se a transferir progressivamente até o termo do período transitório para os órgãos de soberania angolana todos os poderes que detém e exerce em Angola. O Estado português reconhece os movimentos de libertação, a FNLA, o MPLA e a UNITA como os únicos legítimos representantes do povo angolano. O Estado português reafirma solenemente o reconhecimento do direito do povo angolano à independência. A realização das eleições gerais em outubro de 1975 e o partido vencedor proclamará a independência em 11 de novembro de 1975. Então, o que se delineou entre os três movimentos é que deveria haver uma fase transitória até novembro de 1975. Um governo provisório, mas era um governo um pouco esquisito. Era governo formado de gente indicada pelos três movimentos. O movimento tal, o MPLA tem a pasta ministro das obras públicas e ministro daquilo, indica dois. A FNLA tem ministro disto, ministro daquilo, indica dois. A UNITA tem ministro disto, indica dois. E ao nível do primeiro-ministro havia três primeiros-ministros. Um indicado pelo MPLA, outro indicado pela UNITA, outro indicado pela FNLA. Então, era uma forma de governar muito esquisita, meus irmãos, muito esquisita. Felizmente, eu não tinha tantos problemas como tinham outros, porque havia ministros dos outros partidos que preferiam esperar para vir discutir comigo os problemas por causa da minha maneira de ser. Porque éramos três, mas em cada um mandava, em um mês, um dirigia. O outro mês, então o que é que acontecia? Você estava a dirigir no mês de janeiro, portanto depois só ia dirigir em fevereiro a outro, em março era outro, só ia dirigir em abril. E havia ministros que tinham assuntos, mas eu gosto mais de discutir com aquele, então guardavam o dossiê até que chegasse o teu mês para vir discutir.
era complicadíssimos, meus irmãos, complicadíssimos. E ainda havia, depois, no acordo de Alvor, ainda havia o alto comissário, que era o representante de Portugal, que geria as Forças Armadas, o Serviço de Segurança. O Colégio Presidencial é constituído por 3 membros, um de cada movimento de libertação, e tem por tarefa principal dirigir e coordenar o governo de transição. Composição do governo de transição. O governo de transição tinha um colégio presidencial formado por representantes dos 3 movimentos de libertação, nomeadamente o já falecido John Pinochet Eduardo, pela FNLA, Lope do Nascimento, pela MPLA, e também José Ndela, pela UNITA. Todos com categoria de primeiro-ministro, que rotativamente em cada mês exerceria um cargo de chefe de governo, constituído por 12 ministros e não secretário de Estado. Era esse sistema, 3 primeiros-ministros, um mandava em cada mês, um governo restrito com vários ministérios, em que a FNLA tinha tantos ministros, a UNITA tantos, a MPLA tantos e Portugal o número idêntico. E a data para a independência era 11 de novembro. Então, até 11 de novembro havia tarefas a fazer. Uma era fazer uma nova Constituição. Outra questão era elaborar uma lei eleitoral para haver eleições, para que houvesse eleições e o partido que ganhasse as eleições é que depois de 75 ia governar. Devia ser assim de janeiro a outubro de 1975, com a realização de eleições gerais e a tomada de posse do governo saído do pleito, mantendo-se o dia 11 de novembro como a data para a proclamação da independência nacional. Dentre os 3 partidos políticos, o mais forte em termos de organização política, social e militar era a FNLA. A FNLA representava o povo do norte de Angola, os bacongos, maioritariamente. E era o partido muito mais organizado, com maior prestígio a nível internacional, pois Olino Roberto já discursava nas Nações Unidas e era muito mais famoso que todos os outros. Depois vinha o MPLA, que era o segundo maior partido e representava o povo quimbundo, e a UNITA em terceiro lugar. Antes de 1975, a luta era praticamente entre a FNLA e o MPLA, pois a UNITA era um partido muito pequeno na altura, mas a sua vantagem estava por representar o maior grupo étnico de Angola, os ovimbundos, que lhe daria uma vantagem substancial nas eleições de outubro de 1975. Eles não se davam bem, principalmente entre o MPLA e a FNLA. A UNITA naquela altura era partido fraco, tinha pouca capacidade, então era mais conciliador, se eu posso utilizar essa palavra. Bernardo Rosa Coutinho era o alto comissário do governo português para liderar todo o processo de transição de poder de Portugal para o futuro governo angolano. Ele era o chefe. Tudo parecia bonito até aqui. Onde começa a confusão, então? Os acordos de Alvor foram uma autêntica fraude. Portugal tinha as outras intenções. As eleições em outubro era uma fraude. Era para não ser realizada. Os acordos foram apenas um teatro de Portugal, porque Portugal sempre quis entregar o poder ao MPLA. Mas por que o MPLA? Se a FNLA parecia ser o melhor candidato por ser os mais organizados e antigo à luta de libertação. A resposta é o seguinte: o MPLA foi um partido de pretos, mestiços e brancos. Foi fundado
nesta miscigenação de raças. Os seus membros eram muito mais assimilados que os outros partidos. O povo quimbundo, no geral, é o povo que mais teve contato ou interação com os portugueses por se localizar na sua costa marítima e a capital colonial era Luanda. Portanto, o povo que mais se relacionou tornou-se muito mais assimilado. Os assimilados são pessoas negras que se identificam mais com a cultura portuguesa do que a sua própria cultura. Portanto, para Portugal, era de interesse não realizar as eleições porque o MPLA perderia e meter o MPLA no poder para continuar a preservar os interesses de Portugal e Angola. Por isso hoje o português é muito mais valorizado em Angola do que os nativos angolanos. Almirante Rosa Coutinho já admitiu estes factos publicamente. Nessa altura acreditava com o MPLA e achava que, como português, tinha a missão e era a bem da nação apoiar sobretudo o MPLA. Continua a ser. O MPLA é o único movimento que gosta de vinho tinto e de batatas com bacalhau. Os outros para não pôr em linguagem rasteira digamos, as raízes da cultura portuguesa. O MPLA. Eu cheguei a dizer aqui que se a FNLA, digamos, se tornasse dominante em Angola após a independência e esteve, digamos, à beira disso, se tem resultado a invasão do Luanda. Geralmente não gostava mesmo da FNLA. Aliás, conheceu alguns elementos quando esteve preso em Kinshasa, não? E tinha razões para não gostar. De resto, até ainda não percebi como havia portugueses, não se tratava do engenheiro Cardoso e Cunha, que simpatizavam com a simpatizavam com a FNLA, quando a FNLA tinha as raízes da UPA que tinha feito os massacres no norte de Angola. E era, digamos, talvez o movimento mais racista de todos. Racista negro. Mas então, mas na altura, qual era a sua ideia? O que é que o senhor pensava que ia ser Angola dali a 6 meses com a independência? O que eu pensava? Rosa Coutinho, the Portuguese official responsible for a decade of bloody civil war. I must say that in Angola, I started what we could call the decolonization process. Because this started only when I arrived there. And, well, I had this kind of job just during 6 months. But I think that I fixed the decolonization process in an irreversible way. Appointed High Commissioner of the Portuguese colony in 1975, Admiral Rosa Coutinho was the most powerful man in Angola. We found him in the Portuguese capital of Lisbon. After 10 years of silence, Rosa Coutinho finally agreed to an interview. Well, I was, first of all, head of all military forces. I was the commander-in-chief. Second, I was the executive, the head of the administrative branch. Let's say, I had a government, I formed the government, and I directed the government. Certainly, I had the influence and I exerted it. Yeah, you exercised it. Yes, I am not platonic. In 1974, Angola was promised independence, and Rosa Coutinho took charge. Rosa Coutinho favored the MPLA and devised a scheme to put them into power. All 3 Angolan leaders were invited to a hotel in Alvor, Portugal. Each party agreed to democratic elections under Portuguese supervision. To great acclaim, the Alvor Agreement was heralded as the cornerstone of Angola's future. But Alvor was a fraud. Elections were never meant to take place. I knew very well that elections could not be held on the territory during the time that lapsed, because Angola was still in a kind of turmoil. And if elections would be held, it will be a fantasy. I stated that at that time the only solution was to recognize the MPLA was the only
force capable of directing Angola, and that Portugal should make a separate agreement with MPLA and transfer the power to MPLA on the fixed date of 11th November. Indígenas de Angola, e se tomassem o poder, os angolanos seriam muito mais valorizados do que os portugueses e que provavelmente haveria uma revolta popular contra os portugueses, ou seja, o povo mataria os portugueses que ficariam em Angola por causa da opressão colonial durante os 15 anos de ocupação. Porque eu sou assim, eu sou, antes de mais nada e sobretudo, eu sou nacionalista e eu sou patriota. Para mim, acima da Angola não há mais nada. A UNITA ganha as eleições em setembro de 1992. A cooperação comigo não é fácil. A cooperação comigo não é fácil. Eu ponho em primeiro lugar os angolanos, em segundo lugar os angolanos, em terceiro lugar os angolanos, em quarto lugar os angolanos. Depois eu não sei onde ficam os outros, deviam ficar nas suas terras. Como todos os movimentos tinham de tomar uma decisão, a delegação do MPLA, que era representada por Lopo Nascimento e José dos Santos, decidiram que o MPLA não deve aceitar tomar decisão. Portanto, tiveram que mentir que o Lopo Nascimento não poderia regressar na reunião no período de noite porque estava doente. Sem o Lopo Nascimento, o chefe, que era o líder da delegação, o MPLA não poderia tomar decisão. E na manhã seguinte, o Lopo Nascimento apanhou o primeiro avião saindo da Uganda. Por este motivo, não houve nenhum acordo e chegou-se no dia 11 de novembro em um mau clima e cada partido político declarou a sua independência. Eu tive uma questão pessoal nesta reunião no Uganda, porque a reunião foi durante todo o dia e parou-se aí às 6 da tarde para continuar depois, para se tomar decisões, como é que vai ser o governo. Entretanto, eu era o chefe da delegação da delegação do MPLA. E entre nós chegamos ao entendimento que eu não devia ir a outra reunião à noite, porque senão tinha que tomar uma decisão. As delegações estavam lá para tomar decisão. Se ia-se declarar 11 de novembro, se não. E então, o que se alegou, eu disse, bem, então eu fico aqui no hotel, vocês dizem que o chefe da delegação não pode tomar decisão, porque o chefe da delegação está doente. Ficou no hotel. O que ia comigo era o antigo presidente Zé Eduardo, ele foi, eu fiquei no hotel, mas quando chegaram lá e disseram que o presidente, o chefe da delegação não estava, eles não podiam tomar decisão, o presidente do Uganda, o Idi Amin, disse, ele está doente, está. Então foi buscar um quimbandeiro, um curandeiro, e levou-me lá para o hotel. Entraram lá no meu quarto, eu estava deitado, o curandeiro com uma bacia, com umas plantas, tira a roupa. Tira a roupa e tal, lá me deu um banho, não sei o quê. Diz, você não está bom? Já está bom. Disse, não estou bom. Tá, até que está bom, já tomou banho. Nós não queríamos ir para tomar nenhuma decisão. Então, o que é que fizemos? Como tínhamos ido num avião do Congo, Brazzaville, o avião do presidente Morangabi. Então, ele deu-me um banho, o presidente de Amin disse, vamos então continuar amanhã. Mas eu, de manhã às 6 horas, metemos-nos no avião e fomos embora.
ficaram os outros colegas que disseram, não, ele está doente e teve que regressar para ser tratado lá. Mas ontem já tratamos à noite, já lhe deram banho. Não, mas não ficou bom. Sabe? Então, isto fez com que esta reunião da União Africana não tomasse nenhuma decisão, porque não houve consenso. Da OA, sim. OA. Como foi perto do 11 de novembro, então o MPLA estava decidido a declarar a independência em 11 de novembro. Em Luanda, pelo MPLA, foi declarada a República Popular de Angola. No sul de Angola, pela UNITA e FNLA, foi declarada a República Democrática de Angola. Tendo assim dois governos e estados dentro do território nacional de Angola. Correspondendo aos anseios mais sentidos do povo, o MPLA declara o nosso país constituído em República Popular de Angola. Esta data tem para nós um significado profundo, porque é a resultante de todos os nossos esforços no combate pela libertação nacional. Muito bem! Em novembro de 1975, o MPLA tinha o apoio militar da Cuba, a FNLA do Zaire e a UNITA dos sul-africanos. Como o MPLA era apoiado pelo bloco soviético desde 1974 e se declarou marxista-leninista em 1967, declarando-se como o único representante do povo angolano, com o sistema comunista apenas permitia um único partido, o MPLA tornou-se o único partido e a UNITA e a FNLA foram considerados ilegais e expulsos na cena política do país, anteriores com a China, porque Savimbi foi treinado na China e sendo China comunista era de se esperar que Savimbi também fosse, mas Savimbi apresentou-se na cena internacional como anticomunista. Assim começa oficialmente a guerra civil em Angola entre os irmãos da mesma pátria. A UNITA controla o aeroporto. Destruição e morte. Centenas de civis são assassinados por causa da cor partidária.